Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. O nosso país é mesmo uma sucessão de escândalos em série. Vemos escândalos aqui para todos os gostos. Vimos há poucas semanas atrás o suposto escândalo do Bolsolão ou Tratorão, que seria o uso abusivo de verbas públicas para fins espúrios, inclusive com o aparelhamento de uma estatal. Pretendo até convidar especialistas na matéria para discutir esse tema aqui no canal em live comigo. Temos visto também com muita espécie, com muito estarrecimento, eu diria até com tristeza, temos visto mentiras ditas nessa CPI da Covid, temos visto xingamentos recíprocos entre pessoas que mais parecem chefes de gangues de organizações criminosas, temos visto todo esse quadro lamentável. Mas hoje o assunto aqui é outro, vou colocar o dedo numa ferida na qual a imprensa, em boa medida, não ousa tocar, prefere deixar lá quietinho, até comenta vez ou outra, mas não chega a ser uma notícia que apareça em manchetes de jornal ou a qual a imprensa costume dar continuidade. Vamos falar aqui sobre um juiz, na verdade, sobre um ministro da Suprema Corte que jamais foi sequer juiz, mas que chegou lá a si mesmo. Estou me referindo ao ministro Toffoli, que nos últimos dias foi alvo de mais um escândalo, de mais rumores, dessa vez rumores resultantes da delação premiada do nosso ex-governador aqui do Rio, Sérgio Cabral, segundo o qual Toffoli, durante a sua permanência no TSE de 2012 a 2016, teria negociado algumas decisões em troca de 4 milhões de reais. Como vocês devem ter lido na imprensa nos últimos dias, a Polícia Federal já pediu a abertura de um inquérito ao STF e o ministro Fachin, relator, já intimou a PGR na pessoa do senhor Augusto Aras para que ele se manifeste. De pronto, mais esse escândalo, mais esses rumores envolvendo o ministro Toffoli tornam a chamar a nossa atenção para um assunto seríssimo que eu não canso de repetir no canal, até mesmo em conversa com convidados aqui em lives, que diz respeito à forma de nomeação dos ministros ao Supremo, na verdade, aos tribunais superiores, incluindo aí Supremo e STJ. A propósito, eu recomendo a vocês a leitura da PEC, acho que 259 de 2019, por favor, chequem, verifiquem no Google, é uma PEC de autoria do nosso deputado federal Paulo Ganimi, do Novo, que sugere a alteração nos critérios de nomeação desses ministros aos tribunais superiores. É uma PEC que se destina mesmo a prever, a contemplar critérios mais técnicos para a indicação dessas pessoas, para podermos evitar nomeações políticas de pessoas muitas vezes despreparadas para o exercício de suas funções e com pouca ou nenhuma reputação ilibada, diga-se de passagem. Então, por favor, deem uma olhada, procurem no Google PEC Ganimi STF, leiam o teor e, se vocês concordarem, por favor, apoiem. Essa é uma matéria importantíssima a ser deliberada no nosso parlamento. Porém, enquanto a PEC não vem, vamos tentar abordar esse assunto no momento presente. E aí pergunto a vocês de pronto, vocês acham que o senhor Augusto Aras vai tomar algum tipo de medida, vai pedir abertura de inquérito, efetivamente, para a investigação do ministro Toffoli? Vocês acham? E ainda que ele peça, vocês acham que esse inquérito irá muito longe, sendo decidido lá no Supremo pelos pares de Toffoli?
Ou vocês acham que tenderá a prevalecer um espírito corporativo, digamos, um espírito de proteção recíproca entre os demais ministros? O que vocês acham disso? Pois é, esse assunto nos recorda um outro, puxando ali no fio da memória, nos recorda a CPI da Lava Toga, que reuniu um número suficiente de assinaturas no Senado para ser aberta. Apesar do boicote do senador Flávio Bolsonaro, nosso príncipe 01 da República, apesar desse boicote, sim, um grupo do Senado conseguiu reunir um número suficiente de assinaturas, ou seja, 1/3 do número de senadores para a abertura dessa CPI da Lava Toga. Só que ainda durante a presidência do senhor Davi Alcolumbre, este parlamentar Alcolumbre, achou por bem não abrir, não julgou oportuno, conveniente, nada disso. Vamos enterrar a CPI da Lava Toga. Só que de lá para cá houve um evento recente, muito expressivo e que pode modificar por completo, pelo menos no meu entendimento, pode modificar o andamento das coisas. E esse evento foi simplesmente a abertura da CPI da Covid. Porque observem, acompanhem aqui o meu raciocínio. Na CPI da Covid, houve um número de assinaturas suficiente também para a abertura daquela CPI. E uma vez submetido o pedido de abertura de CPI ao atual presidente Rodrigo Pacheco, esse também não julgou muito oportuno abrir CPI. CPIs não costumam ser ocasiões muito cômodas para a maioria dos nossos parlamentares. Então ele houve por bem dizer que não convinha no momento que o país vive abrir uma CPI. E aí alguns senadores foram ao Supremo e conseguiram uma decisão liminar do ministro Barroso para exigir a abertura dessa CPI no Senado. Liminar essa, que vocês devem ter acompanhado, foi ratificada pelo Pleno do Supremo. E naquele caso, eu entendo que o Supremo decidiu com a maior correção. Por quê? O que é uma CPI? Uma CPI é uma comissão parlamentar investida de poderes investigativos, ou seja, ela está lá para investigar supostos malfeitos de autoridades da nossa República. E segundo o artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, diz o legislador constituinte que a CPI será criada mediante a coleta de 1/3 de assinaturas dos parlamentares, nesse caso, dos senadores. E exatamente essa decisão do Supremo, tanto a decisão monocrática quanto a decisão do colegiado, entendeu que diante da redação desse artigo da Constituição, não cabe ao presidente da Casa Legislativa um juízo de conveniência e oportunidade. Traduzindo esse juridiquês, não cabe ao presidente do Senado, vamos focar bem no Senado, não cabe ao presidente do Senado decidir a seu bel prazer se uma CPI, se a instauração de uma CPI num dado momento é conveniente, é boa, é interessante, é oportuna para o país. Nada disso. A lei condiciona a abertura da CPI a um fato objetivo, que é a coleta de assinatura de 1/3 dos senadores. Aliás, sempre que a lei usa o futuro, nesse caso, comissões parlamentares serão criadas no futuro, a lei contempla uma situação que deverá ocorrer necessariamente, independentemente do juízo da aferição de oportunidade por parte do presidente do Senado. Então, onde eu quero chegar com todo esse juridiquês, que me perdoem, talvez possa ser um pouco chato, um pouco tedioso para vocês, mas é inevitável se a gente quiser ter uma visão mais aprofundada do assunto. Onde
Onde eu quero chegar é que esse precedente, essa decisão do Supremo sobre a CPI da Covid, quer tenha sido ela tomada por motivações políticas ou não, isso não vem ao caso agora, essa decisão criou um precedente muito relevante a partir de agora na história do nosso país para a abertura de CPIs. Por quê? Porque a Suprema Corte entendeu que essa abertura, essa deliberação, não depende mais de um juízo de valor do presidente da Casa Legislativa, mas apenas do fato objetivo, a saber, reitero pela milésima vez, a coleta da assinatura de 1/3 dos membros da Casa. Então, diante das suspeitas que cercam o Sr. Toffoli, fica a minha pergunta, que só o futuro responderá. Na verdade, 2 perguntas. Será que essa CPI da Lava Toga, que havia conseguido o número de assinaturas necessários, será que ela vai ser ressuscitada? Será que os senadores vão tornar a pedir ao atual presidente da Casa que abra essa CPI? E fica mais uma pergunta. Será que, em caso de recusa do atual presidente Rodrigo Pacheco, esses senadores inconformados vão recorrer ao Supremo da mesma forma como fizeram em relação à CPI da Covid? E mais uma terceira perguntinha que nunca é demais acrescentar. Será que se esses supostos senadores inconformados forem ao Supremo pleitear uma decisão, possivelmente até uma liminar para a abertura dessa CPI da Lava Toga, será que o Supremo vai manter a linha de coerência e vai julgar o caso da mesma forma como fez em relação à CPI da Covid? Vamos ver. Quem viver, verá. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.